Queridos irmãos, a paz do Senhor, queremos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos em uma sequência de comentários devocionais sobre alguns profetas do Antigo Testamento, e hoje queremos comentar um pouco sobre o último dos profetas do Antigo Testamento, que foi João Batista. Então, João Batista foi ainda um profeta dentro da dispensação do Velho Testamento, considerado o último dos profetas e o cumprimento da profecia de Malaquias, que está lá no capítulo de número 4, versículo de número 5 e 6, que dizia assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então essa profecia anunciava a chegada de um profeta que tinha as características do profeta Elias, a virtude e o vigor do profeta Elias, e que seria o precursor do Messias. Ele veio antecipadamente e preparar um povo bem disposto para o Senhor, para se cumprir essa profecia. Então, o profeta João Batista sempre é um motivo assim de interesse, de compreensão, né? Porque João aparece, está em João capítulo 3, versículo 23. Ora, João batizava também Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Aí, uma das características centrais do ministério de João Batista foi justamente esta, que ele batizava em águas. E a palavra batismo vem de uma raiz grega que é bapto, né, acrescida de mais um sufixo que é ismo, né? Então forma a palavra baptisma no grego, que significa literalmente imersão. A prática do batismo, né, como nós conhecemos nas escrituras, não fazia parte da ritualística judaica, né? Eles tinham os tanques de purificação que davam acesso ao templo, né? Ficavam na parte externa, e todo judeu, antes de entrar ao templo, ele se purificava nos tanques, mas não tinha esse sentido de batismo. A prática ritualística dos judeus consistia, né, na circuncisão, conforme diz Gênesis 17:12, foi o pacto de Deus com Abraão, circuncidar todo varão com 8 dias de nascido. A carne do seu prepúcio era cortada, e se cumpriu também em Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 21, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, essas eram as práticas judaicas, né, tanto para concretizar o pacto de Abraão, o pacto dos hebreus, e as práticas do templo, que eram os sacrifícios. Isso era o normal, era o natural, né? Mas existe também o registro de que havia uma prática também entre os judeus e o rabinato daquela época, inclusive com base em um pensamento que foi abordado pelo apóstolo Paulo, e nós entendemos, né, e os comentaristas entendem que não era um pensamento peculiar de Paulo, mas ele estava falando de algo que era comum entre os mestres de Israel, entre os mestres judaicos, quando ele diz na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e diz assim, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, esse conceito de batismo existia entre o povo hebreu de forma alegórica, vamos dizer assim, a nação de Israel, que passou pelo mar, que passou pela nuvem, e que foram batizados, né, tornando-se dessa forma um povo escolhido, um povo
separado, um povo peculiar do Senhor. Havia uma prática entre os judeus e se estendia, inclusive, durante a época do apóstolo Paulo, que era chamado de batismo dos prosélitos. Então, aqueles gentios que adentravam ao judaísmo e se identificavam e queriam uma conversão ao judaísmo. Então, os mestres, usando esse pensamento que eu citei aqui do apóstolo Paulo, para replicar a passagem do Mar Vermelho para aqueles gentios, e realizavam batismos para replicar a passagem pelo mar, e dessa forma o gentio também se tornar parte do povo judeu através do proselitismo. Jesus falou dessa prática de proselitismo. Mateus capítulo 23, versículo de número 13, que vai dizer: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, essa prática do proselitismo era uma coisa recorrente em Israel. Então, o que é que se entende disso? Que a nação de Israel, o povo que João Batista encontra, eles entendiam essa simbologia que eu citei aqui, que o apóstolo Paulo mencionou, de que o povo de Israel foi batizado nas águas do mar, na nuvem. Eles entendiam que havia essa prática com relação aos gentios, que não eram servos de Deus, que não eram povo de Deus, um povo ímpio, e que quando queria fazer parte do pacto judaico, do pacto de Abraão, da aliança abraâmica, buscavam algum meio, e era lhe oferecido, né, além da circuncisão, era oferecido também um batismo. Então, entendemos, irmãos, que quando João Batista, né, chega pregando a mensagem do arrependimento, a mensagem apontando os erros, os pecados da nação, um grupo religioso judaico chamado Essênios. Então, aquela comunidade tinha hábitos, por exemplo, do batismo. Eles tinham hábitos das vestimentas semelhantes a que João usava, como diz Marcos 1:6. E João andava vestido de pelo de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Então, Marcos 1, versículo de número 6. João Batista mantinha esses hábitos e possivelmente fazia parte dessa comunidade também de essênios, ou no mínimo teve contato com eles. Então, quando João chega anunciando os pecados, anunciando as transgressões, porque tanto os essênios como a mensagem de João Batista, ela é uma revolução contra as práticas do templo, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, que transformaram, né, as ordenanças da lei em um mecanismo de corrupção a favor deles. Então, muitos judeus participavam dos rituais de purificação e sacrifício, mas por uma obrigação religiosa do que por virtude dos que as recebiam. Então, Jesus condenou pública e veementemente as práticas também dos fariseus, dos escribas, assim como João Batista o fez. Ele diz: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, eram duras críticas ao ritualismo do templo. Os irmãos sabem, Jesus entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas, do verdadeiro comércio que existia ao redor do templo. Então, João Batista começa pregando no deserto, anunciando, né, que o Messias está voltando. A mensagem de João começa aí no deserto, anunciando que o Messias está voltando e que
O Messias precisa encontrar pessoas que realmente estejam aliançadas com a aliança de Abraão. E como aqueles que ouviam a mensagem entendiam de que estavam participando de rituais e participando, mas as suas vidas estavam incompletas, incorretas segundo a lei. Então João começou, além de anunciar os pecados, anunciar a chegada do Messias, começou a oferecer o batismo do arrependimento. Como os judeus conheciam já a prática do batismo dos prosélitos, eles facilmente entenderam a mensagem de João. E a Bíblia diz que vinham até João no deserto e eram por ele batizados, confessando os seus pecados. E certamente eles provavam de um alívio que não era proporcionado pelas ofertas e pelos sacrifícios que eram feitos no templo, em virtude de Deus não estar mais recebendo aquilo que era abominável. Então, eles começaram, aí está o segredo do ministério de João. Então as multidões começaram a se aglomerar ouvindo João Batista, um profeta que não fez nenhum milagre, mas apenas anunciava a chegada do Messias, a chegada de um tempo de derramamento do Espírito, porque ele anunciava e pregava, foi o primeiro a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, que até então não se ouviu falar esse termo, mas ele usou justamente o batismo em águas. Ele dizia: eu batizo com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aí, a primeira vez que se ouve essa expressão. E o ministério de João, como a própria profecia aponta, era o ministério da preparação. Ele veio preparar o caminho, veio preparar o povo para receber o ministério do Messias que estava se aproximando. Então, João é o profeta do deserto. Mas a palavra de Deus, ela diz, irmãos, no capítulo de número 7, versículo 24 e 28, diz assim: e tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, Jesus falando: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos pastos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que nós sejamos fiéis servos de Deus, anunciando a verdade do Evangelho, né, que foi o que João fez e padeceu o sofrimento que padeceu e a morte que padeceu, porque cumpriu fielmente a mensagem, o ministério do Senhor, que o Senhor havia lhe entregado, e pregou a verdade de Deus aos corações, a verdade de Deus à sua geração, e impactou o seu tempo. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus, e compartilhe essa mensagem, compartilhe a palavra de Deus.